No próximo capítulo da novela Três Graças, Ferete será o primeiro a sentir que o chão está abrindo sob seus pés. Zenilda, trêmula e ainda sem acreditar no que viu, conta ao marido que Rogério estava vivo, andando pela rua como se nada tivesse acontecido. Ele tenta abafar o pânico com um sorriso torto, abraça a esposa e diz que foi só impressão. A mão dele, porém, não mente. Treme como quem sabe que o passado decidiu voltar para cobrar nota fiscal. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, longe do drama conjugal, Lorena coloca Juquinha contra a parede. Ela exige detalhes do inquérito de Rogério, convencida de que há algo podre naquela investigação. A policial tenta manter a postura, mas a emoção interfere. A lealdade se divide entre a lei e o coração. Do outro lado da cidade, a bomba já está estourando. Rogério, muito vivo, avisa Cláudia que Zenilda o reconheceu. O pavor dele é claro. O segredo não vai durar nem mais um entardecer. E ele está certo. Quem prova isso é Arminda, que vive seu próprio terror quando entra no quarto e escuta a voz de Rogério murmurando seu nome. Um arrepio sujo percorre sua espinha. A vilã, que empurrou Zenilda para debaixo de um ônibus minutos antes, agora sente o peso do retorno do morto. E falando no atentado, tudo começa quando Zenilda vê Rogério na rua. O choque é tão brutal que ela cambaleia, tenta pegar o celular, e é nesse instante que Arminda a empurra em direção à pista. O ônibus freia, o asfalto canta e Zenilda cai gritando que foi atacada, enquanto a megera posa de santa e diz que ela só se desequilibrou. No núcleo das investigações paralelas, Júnior mexe em vespeiro grosso. Primeiro, ele descobre que Feliciano usa a loja como fachada para receber peças roubadas. Depois, recebe a pista definitiva. A verdadeira estátua das Três Graças tem um desenho secreto de uma aranha escondida na base. O rapaz corre para contar tudo a Gerluce e Viviane, acendendo o pavio de uma guerra que ninguém vai conseguir apagar. O reencontro entre Jorginho e Joeli se transforma num terremoto emocional que ninguém na chacrinha vai esquecer tão cedo. O ex-chefão, decidido a reconstruir a vida e provar que mudou, enfim conquista o momento que perseguiu por meses, uma conversa franca com a filha. No entanto, o que Jorginho não esperava era que Joeli, mais madura e muito mais perspicaz do que ele imagina, surgiria pronta para desmontar cada palavra ensaiada por ele, analisando tudo com a lógica certeira de quem passou a vida inteira desconfiando de pessoas que prometem demais. O drama começa quando Gerluce, depois de semanas evitando qualquer aproximação, cede à insistência de Jorginho e decide permitir o encontro. A decisão dela não vem da confiança, e sim do dever moral de garantir à filha o direito de ouvir a verdade dos próprios lábios do pai. Ainda assim, o coração de Gerluce pesa. A lembrança de tudo que sofreu nas mãos dele, dos anos de medo silencioso e do trauma que carregou sozinha enquanto protegia Joeli, volta como sombra. Mesmo assim, ela respira fundo, coloca o orgulho no bolso e conduz a adolescente até o galpão onde Jorginho está hospedado desde que deixou as ruas e tentou reerguer a vida. A chegada das duas é tensa. Jorginho, que foi avisado por Cláudia de que Gerluce poderia ceder em algum momento, não esperava que o dia fosse justamente aquele. Ele ajeita a camisa simples, limpa as mãos sujas de graxa na calça e tenta não tremer. Quando a porta se abre e Joeli aparece atrás da mãe, o homem sente um impacto profundo. Uma sensação que mistura alegria, arrependimento e um medo quase infantil de ser rejeitado outra vez. Gerluce decide se afastar, deixando os dois sozinhos. Antes de sair, encara Jorginho com um aviso silencioso. Não estrague isso. Ele percebe o peso daquele olhar. É como se Gerluce ainda segurasse nas mãos as chaves do perdão. E ele soubesse que cada movimento errado poderia trancar a porta para sempre. A sós com a filha, Jorginho respira fundo e começa. A voz dele sai embargada, carregada de dor guardada. Ele tenta explicar o passado, confessa que não tinha o direito de obrigar Gerluce a nada, admite que manipulou,
coagiu e que virou um fantasma na própria comunidade por causa das atitudes que tomou. A fala dele cresce num discurso que mistura arrependimento e tentativa de redenção. Ele conta sobre as noites em que não dormiu, imaginando como seria olhar para Joely e perceber que ela herdou principalmente o medo dele. Conta sobre o desejo de ser um homem decente antes de morrer, sobre como cansou de correr da polícia, de inimigos, de si mesmo. Mas Joely permanece imóvel. O rosto da menina não entrega nada, nem raiva, nem piedade, apenas um silêncio calculado. Quando Jorginho termina de falar e pergunta se ela quer dizer alguma coisa, a adolescente ergue o queixo com firmeza. E o que sai da boca dela é um golpe direto no orgulho do pai. Joely diz que ouviu tudo, mas não acredita em quase nada. Ela afirma que cresceu vendo a mãe lutar sozinha, sem jamais mencionar um único gesto de arrependimento vindo dele. Diz que o pai agora fala bonito porque está com medo de perder a chance, mas que quem realmente enfrentou o mundo foi Gerluce. Jorginho tenta argumentar, tenta tocar na mão da filha, mas Joely recua. A firmeza dela impressiona. Ela diz que ele pode chorar, pode tremer, pode jurar que mudou, mas isso não apaga o que aconteceu. E completa. Se você realmente tivesse mudado, teria aparecido antes, não agora, quando está sem nada. A frase corta o ar como navalha. Jorginho desaba, literalmente. As lágrimas começam a cair, e ele tenta explicar que ficou longe porque tinha vergonha, porque achava que não merecia uma família. Mas Joely o encara com olhos marejados e responde: então talvez ainda não mereça. O impacto emocional deixa Jorginho em cacos, mas a jovem não se permite vacilar. Ela se levanta, agradece pela conversa de forma protocolar e anuncia que só vai acreditar em mudanças reais quando ver atitudes, não discursos inflamados. Em seguida, sai pela porta sem olhar para trás. Gerluce encontra a filha no caminho e percebe a expressão dura de Joely. A menina mal fala, pedindo apenas para ir embora. Gerluce entende o recado e decide não pressionar. Sabe que o que aconteceu lá dentro vai ecoar nas duas por muito tempo. Horas depois, já na chacrinha, Joely procura Kellen, sua confidente e parceira de todos os segredos. Em um desabafo cheio de frustração, a adolescente conta cada detalhe da conversa. Diz que o pai tentou bancar o arrependido, mas que ela percebeu inconsistências nas falas, pausas ensaiadas e até uma certa teatralidade no jeito dele falar do passado. Kellen tenta ser mais compreensiva, sugerindo que talvez Jorginho tenha falado aquilo porque realmente sentia. Mas Joely corta. Ele tem um histórico. Ele sabe manipular. A tensão não para por aí. Joely também revela que sentiu algo estranho, como se Jorginho estivesse escondendo uma parte da história, algo que ele teme confessar. Para ela, a mudança dele pode até ser real, mas pode também ser parte de uma estratégia. E com isso, a desconfiança só cresce. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Jorginho conversa com Cláudia por telefone. A ex-cuidadora percebe o abalo na voz dele. Jorginho diz que a filha o tratou como um estranho, que o julgou sem piedade e que talvez mereça tudo aquilo. Cláudia tenta levantar o moral dele, mas também admite que Joely tem motivos para desconfiar. O passado dele não desaparece só porque ele decidiu mudar. Ela lembra que regeneração não é um discurso. É algo que o tempo prova, e o tempo ali está apenas começando. Na chacrinha, Gerluce permanece inquieta. Ela tenta esconder, mas sente um conflito interno. Parte dela sente pena de Jorginho, afinal, ele parecia sinceramente abalado. A outra parte teme que ele esteja jogando novamente, sendo o mesmo homem que destruiu sua juventude. Ela teme sobretudo que Joely, mesmo desconfiada agora, possa um dia ser manipulada pelo pai. E em paralelo a tudo isso, rumores começam a circular no bairro. Alguns moradores acreditam que Jorginho está tentando tomar o lugar que perdeu, outros dizem que ele quer apenas se reaproximar da filha. Alguns, mais cínicos, apostam que ele ainda está envolvido com negócios escusos. E, mesmo sem querer, esses comentários chegam aos ouvidos de Joely, reforçando a sensação de que precisa manter distância. A adolescente passa a noite em claro,
remoendo cada palavra. A imagem do pai chorando não sai da cabeça dela, mas em vez de gerar pena, gera confusão. Ela sabe que lágrimas não significam verdade. E enquanto pensa, percebe que aquela conversa foi apenas o primeiro capítulo de um acerto de contas muito maior. E cada detalhe ainda vai explodir de formas imprevisíveis dentro da novela. Cláudia vai surgir como uma peça-chave na guerra silenciosa que se instala entre Gerluce, Arminda e Ferete. A ex-cuidadora, que até então parecia apenas uma vítima colateral das tramóias envolvendo Josefa, revelará que sempre soube muito mais do que demonstrava, e que sua saída repentina da mansão não foi tão involuntária assim. Desde o incidente que quase custou a vida de Rogério, Cláudia vinha sendo mantida escondida sob a tutela dele, que sobrevivera milagrosamente após o ataque que todos acreditaram ter sido fatal. Dado como morto, Rogério se tornou uma sombra operando nos bastidores, articulando cada movimento com a frieza de quem já não tem nada a perder. E Cláudia, por lealdade, medo ou pela promessa de uma recompensa generosa, cumpriu todas as instruções dele com precisão quase militar. Mas tudo muda quando as notícias do roubo da Estátua das Três Graças chegam ao esconderijo, um galpão abandonado na saída da cidade, onde Rogério se recupera e vigia seus inimigos à distância. Ao ouvir a informação, o homem reage com um brilho doentio nos olhos, um misto de fúria e satisfação, como se aquela fosse a chance exata que ele esperava para reentrar na história. É ele quem dispara a ordem que muda tudo. Cláudia, acabou a brincadeira de fantasma. Vá até Gerluce. Mostre o rosto. Mostre que você está viva. Ela vai precisar saber o que você sabe. Cláudia hesita por um breve instante, mas o medo de Rogério e o desejo de vingança contra Arminda e Ferete falam mais alto. O ódio que ela nutre dos dois é antigo, profundo, cheio de detalhes que ainda vão vir à tona. A ex-cuidadora guarda segredos que podem implodir a vida da amante oportunista e do empresário corrupto. E é assim, tomada por uma coragem recém-descoberta, que ela decide abandonar o disfarce usado por semanas. Peruca curta, óculos escuros, roupas largas, maquiagem para deformar levemente o rosto. Tudo vai para o lixo. Cláudia reaparece com os cabelos soltos, a postura firme, e um olhar determinado que nunca havia mostrado enquanto trabalhava para Josefa. A sequência de sua caminhada até a chacrinha carrega um simbolismo potente. A trilha sonora cresce, o vento bate nos cabelos dela e a câmera alterna entre seu rosto decidido e flashes nebulosos de lembranças. Arminda a humilhando, Ferete a ameaçando de demissão, Josefa chorando, Rogério sangrando no chão. Cada memória empurra Cláudia para frente, como se alguém estivesse soprando vingança em seu ouvido. Chegando à chacrinha, ela se esconde atrás de um poste e espera o momento exato. A casa está silenciosa. Só se ouvem pássaros e a britadeira distante de uma obra. De repente, o carro de Gerluce estaciona. A protagonista desce, fala sozinha sobre a lista de compras, ajeita a bolsa, e é nesse instante que a voz de Cláudia corta o ar. Gerluce. A protagonista vira de imediato, num reflexo quase instintivo de defesa. Seus olhos se arregalam ao reconhecer a mulher parada a poucos metros, como se tivesse aparecido do nada, saída de um pesadelo mal resolvido. Cláudia, pelo amor de Deus, mulher, onde é que você estava? Você sumiu, eu fiquei desesperada. Você nunca mais deu notícia, não atendeu o telefone, não voltou para buscar nada. Nada. E outra. Como descobriu meu endereço? Eu não lembro de ter te passado isso. Gerluce fala rápido, atropelada pela surpresa. Cláudia, por outro lado, mantém o olhar fixo, quase sem piscar. A gente precisa conversar. É sobre a estátua. O nome da peça proibida faz a pele de Gerluce arrepiar. Ela tenta se recompor. Tenta fingir que não entendeu, que é outra coisa, que Cláudia está confundindo. Mas a ex-cuidadora interrompe o teatro antes mesmo que a protagonista termine a frase. Gerluce, eu sei exatamente o que aconteceu. Sei da equipe, sei da invasão. Sei quem mexeu, quem transportou, onde esconderam. Sei tudo. A câmera fecha no rosto de Gerluce.
Medo, surpresa e irritação formam uma mistura inquietante. E pela primeira vez, quem vê a cena percebe que Cláudia não está ali para pedir ajuda. Está ali para entregar um recado. Elas entram na casa. Gerluce fecha a porta com cuidado, como se temesse que alguém estivesse observando. A conversa começa tensa, pesada, cada palavra pesando como chumbo. Cláudia revela que, durante seu tempo na mansão, viu e ouviu muito mais do que qualquer empregado deveria testemunhar. Revela que Ferretti escondia documentos dentro da escultura, que Arminda já sabia do conteúdo, que havia tratativas internacionais envolvendo a peça. Revela que o roubo não foi só sobre dinheiro, foi sobre sabotagem, controle e poder. E então surge o ponto que derruba Gerluce. A peça é verdadeira. Gerluce se levanta na hora, a respiração acelerada, o coração disparando. Ela se lembrava da dúvida, da incerteza de Paulinho, da desconfiança de Bagdá, do comentário solto de Joelle afirmando que algo na textura parecia original demais, mas ninguém tinha certeza absoluta, até agora. Cláudia continua, implacável. E tem mais. Há um comprador, muitos na verdade. Mas um deles já fez contato. Ele quer a peça original. Ele paga o que for preciso. Gerluce engole seco. Quem? Cláudia sorri. É um sorriso torto, perigoso, um aviso de que algo maior, muito maior, está sendo preparado nos bastidores. Não posso dizer ainda, só posso garantir que é alguém com poder, dinheiro e motivos pessoais para querer a estátua. O público vê a expressão de Cláudia mudar. A câmera recorta cada detalhe. O canto da boca que puxa um sorriso amargo, o olhar duro que parece enxergar além da parede, o suspiro fundo de quem carrega um segredo que pode incendiar a cidade. O que Gerluce não sabe, e o público mal começa a desconfiar, é que esse comprador misterioso é Rogério. Vivo, escondido e mais vingativo do que nunca. Cláudia observa Gerluce caminhar pelo cômodo, nervosa, inquieta, cheia de questionamentos. Mas não revela nada além do necessário. Ela está ali como mensageira, não como amiga. Seu interesse agora é outro: colocar todas as peças do tabuleiro para que a queda de Arminda e Ferretti seja não apenas certa, mas cinematográfica. Cláudia percebe que Gerluce está desorientada, tentando juntar cada pedaço do quebra-cabeça que ela acabou de despejar no meio da sala. A protagonista respira fundo, passa a mão nos cabelos e encara a ex-cuidadora com um misto de desconfiança e temor. E pela primeira vez, desde o início da conversa, solta a pergunta que realmente importa. Cláudia, por que você está me contando tudo isso? A ex-cuidadora dá um passo à frente, firme, segura, como se finalmente assumisse o papel que sempre esteve destinado a ela. Sua voz sai baixa, mas carregada de um peso que atravessa a cena. Porque agora eu decidi escolher o meu lado. E o meu lado não é Arminda, nem Ferretti. Nunca foi. Gerluce engole seco. A sinceridade fria de Cláudia fere mais do que qualquer grito. Ela se senta no sofá, sem tirar os olhos da mulher que voltou dos mortos sociais para desestabilizar tudo. Cláudia continua, caminhando devagar pela sala, observando cada detalhe do ambiente como se estivesse avaliando a segurança do local. Eu fiquei calada tempo demais. Vi coisas que ninguém deveria ver. Aguentei abusos, ordens, humilhações e sempre achei que não podia fazer nada. Mas quando tudo aquilo aconteceu com ele, eu percebi. Eu era só mais uma peça descartável. Uma peça que Arminda não pensou duas vezes antes de jogar no lixo. A menção ao nome de Rogério faz Gerluce estremecer. Ela ainda acredita que ele está morto. Cláudia percebe a reação, mas não entrega nada. Apenas deixa o suspense suspenso no ar, pairando entre elas. E você quer me ajudar? Por vingança? Gerluce sonda, testando os limites da visitante. Cláudia ri. Um riso curto, seco, que não traz humor nenhum. Eu quero sobreviver, Gerluce. E quero que a verdade venha à tona.
Arminda acha que nunca vai pagar. Ferete acha que ninguém sabe das podridões dele. Mas a estátua é a chave. Ela vale dinheiro, claro. Mas vale mais do que isso. Vale a queda de muita gente. Gerluce se levanta devagar, como quem percebe que não tem escolha. Ela encara Cláudia e tenta medir o quanto pode confiar. E é nessa hesitação que Cláudia se aproxima, baixa o tom e entrega o golpe final desta conversa. Vocês acham que roubaram uma estátua, mas vocês roubaram uma guerra. E agora, quer queira ou não, vocês fazem parte dela. O silêncio que se segue é denso, quase palpável. O vento lá fora balança as folhas, mas dentro da casa, ninguém respira fundo. Cláudia pega a bolsa, pronta para ir embora, e antes de cruzar a porta, vira-se novamente. Eu volto quando tiver mais informações. Se vocês quiserem continuar vivos dentro desse jogo, façam exatamente o que eu disser. Gerluce caminha atrás dela, tentando segurar a avalanche que se aproxima. Cláudia, espera! Você não pode simplesmente aparecer assim e sumir de novo. Eu preciso saber onde você está. Eu preciso entender quem é esse comprador. Eu preciso... Cláudia vira o rosto com aquele olhar que mistura pena e superioridade. Você precisa abrir os olhos, Gerluce. É isso que você precisa fazer. O resto, eu resolvo. E sai, deixando a porta entreaberta. Na varanda, Gerluce acompanha a figura se afastando, o coração pesado, o cérebro trabalhando em velocidade máxima. Ela sabe que aquela visita muda tudo, que aquilo é apenas o início, e que a estátua, com sua história, segredos e valor, agora pesa mais do que qualquer pedra preciosa que Ferete já escondeu. Ao fundo, uma nuvem escura cruza o céu de Três Graças, como um aviso silencioso de que a cidade está prestes a enfrentar um vendaval que ninguém previu. E Gerluce, sem perceber, sussurra para si mesma, apertando a própria mão. Isso não vai prestar. Zenilda apavora Arminda ao confrontar sobre os remédios da fundação são falsos. A novela dá aquela guinada dramática que o público ama e que Arminda absolutamente detesta. Isso porque Zenilda, até então vista como uma socialite meio distraída, começará a se mover como uma peça inesperada no tabuleiro. A virada da personagem promete mexer com a estrutura da Fundação Ferete, porque desta vez, Zenilda não está apenas curiosa, ela está desconfiada. E quando ela desconfia, ela cava. Tudo começa de maneira aparentemente inocente. Xênica, que anda cada vez mais atenta às movimentações estranhas dentro da chacrinha, comenta com Zenilda que os moradores estão falando sobre a ineficácia dos remédios distribuídos pela fundação. É o tipo de sussurro que costuma morrer na esquina, mas não quando cai nos ouvidos de quem tem dinheiro, influência e uma rivalidade mal resolvida com Arminda. Zenilda, então, decide dar sua primeira passada na farmácia da comunidade, onde encontra Viviane atrás do balcão, exibindo aquele sorriso de funcionária que não sabe de nada e prefere continuar assim. A dondoca puxa a conversa, pergunta casualmente pelos remédios, pela demanda, pelos pacientes. Viviane tenta fugir, tenta manter o clima leve, diz que está tudo perfeito, tudo correndo bem, mas o incômodo de Zenilda cresce num ritmo perigoso. Ela sente cheiro de mentira no ar, e quando sente isso, ela não larga o osso. Sem avisar, em pleno fim de tarde, Zenilda chega à casa de Arminda. A vilã, que está acostumada a controlar o ambiente ao redor como quem controla o volume de uma rádio, se irrita imediatamente com a visita surpresa. O olhar dela endurece, como quem já imagina problema, mas ainda não sabe o tamanho do estrago. Zenilda respira fundo, ajeita os cabelos, tira os óculos escuros como quem se prepara para uma batalha elegante e dispara. É que eu soube aí de uns boatos. Arminda nem deixa a frase completar. Você vem aqui me fazer perder tempo com boatos, Zenilda? Mas desta vez, Zenilda não recua. Ela eleva o tom de voz e solta a bomba que até então circulava apenas nos becos da chacrinha. Esses são bem preocupantes, Arminda. Andam dizendo que os remédios da fundação não curam ninguém.
porque são falsos. O impacto é imediato. Arminda empalidece. A máscara de segurança dela, sempre tão firme, trinca pelas bordas. Nossos remédios são falsos. E tem gente morrendo por causa disso? De onde você tirou essa história, Zenilda? O silêncio que segue é denso, quase palpável. Zenilda observa cada gesto da amiga. Amiga entre aspas, claro. E percebe o pânico que ela tenta esconder. A esposa de Ferretti tenta se justificar. Ouviu boatos, sussurros, comentários que não batem com a propaganda da fundação. Arminda tenta rir, tenta minimizar, tenta transformar tudo em piada de internet. Pelo amor de Deus, Zenilda, boatos só existem para ser ignorados. Essa história de que os remédios não fazem efeito nenhum, que são falsos, é igual àquela sobre o ET de Varginha. Fake news, mas o riso da vilã é nervoso, o deboche é forçado, e Zenilda percebe. Arminda, incomodada com o rumo da conversa, resolve cortar o mal pela raiz. Ordena, quase suplicando em tom disfarçado, que Zenilda pare de repetir aquilo, que não dê corda para especulações, que volte para casa e que esqueça esse assunto imediatamente. Zenilda levanta, dá aquele meio sorriso que não promete nada. E promete tudo ao mesmo tempo. Tudo bem, vou pensar melhor e talvez faça o que você disse. Ela se despede com suavidade, mas os passos que ecoam pelo corredor não são de alguém desistindo. São de alguém que acabou de farejar um escândalo colossal. Arminda fica parada no meio da sala, o coração batendo fora do compasso. A fachada impecável, o império farmacêutico, a fundação, os projetos sociais, tudo parece começar a ruir como um castelo de cartas. Ela sussurra para si mesma, quase sem voz, que Zenilda nunca poderia ter ouvido aquilo. Não agora, não desse jeito. Enquanto isso, do lado de fora, Zenilda entra no carro com a expressão de quem está prestes a fazer história. Algo dentro dela diz que essa investigação vai mais fundo do que imagina. E que, se continuar cavando, talvez ache não só remédios falsos, mas cadáveres metafóricos, e quem sabe até reais, enterrados sob o nome dos Ferretti. E será exatamente essa centelha de curiosidade, misturada com senso de justiça e uma pitada generosa de vingança social, que colocará Zenilda no caminho de uma verdade capaz de detonar todo o império de Arminda. Por enquanto, ela só começa a desconfiar. Por enquanto. Mas os próximos capítulos prometem transformar essa desconfiança em um terremoto que ninguém vai conseguir ignorar. Zenilda encerra a visita com aquele sorriso diplomático. O tipo de sorriso que Arminda conhece bem, porque nunca significa tranquilidade. Assim que a dondoca vira as costas e atravessa o jardim, a vilã percebe que perdeu o controle da narrativa. E quando Arminda perde o controle, ela surta. A megera fecha as cortinas com violência, pega o celular, tenta ligar para alguém da fundação, mas desiste no meio do caminho. A mão treme. O medo é maior do que a estratégia. Do lado de fora, porém, a história avança num ritmo que Arminda já não consegue acompanhar. Zenilda entra no carro, ajeita a bolsa no banco do passageiro e, pela primeira vez, encara a própria intuição sem fugir. Tem algo muito errado nos remédios da fundação. E quanto mais ela pensa, mais peças começam a se encaixar. Relatos de moradores, reclamações apagadas, efeitos inexistentes, melhoras que nunca chegavam. Tudo aquilo que parecia fofoca de bairro agora soa como um alerta ensurdecedor. A tensão cresce quando Zenilda decide não ir para casa. Em vez disso, manda o motorista dar meia volta e seguir para a chacrinha. Ela quer ver pacientes, quer conversar com gente simples, quer entender a extensão do buraco que Arminda e Ferretti cavaram. E, quanto mais ela avança, mais percebe que o buraco é profundo. Crianças que deveriam ter melhorado continuam com sintomas. Idosos que tomavam o remédio há meses não saíram do lugar. Jovens relatam tonturas, falta de efeito, abandono. Algo não fecha, algo fede, algo aponta diretamente para a fundação. Enquanto isso, Arminda tenta se recompor, caminha pela sala como uma fera enjaulada, sem conseguir decidir o próximo passo. Zenilda não pode falar disso com ninguém. Zenilda não pode investigar. Zenilda não pode virar contra mim.
O pânico dela cresce conforme lembra que Zenilda, apesar da pose socialite, tem uma arma que é pior que qualquer prova material: credibilidade. Se ela abrir a boca, a cidade inteira escuta e acredita. A vilã, desnorteada, até tenta convencer a si mesma de que Zenilda não fará nada. Mas sabe que é mentira. O olhar da Dondoca, antes de sair, dizia tudo. Ela está indo longe. Longe demais. Corta para Zenilda, que agora conversa com uma moradora que relata ter tomado 3 tipos de remédios da fundação sem melhora alguma. A mulher fala baixo, com medo, como se estivesse cometendo um crime só por duvidar do sistema. Zenilda segura as mãos dela e promete que, se houver algo errado, isso vai vir à tona. A postura da Dondoca muda. Ela está mais firme, mais decidida, mais perigosa. A noite cai e Viviane recebe a informação de que Zenilda esteve ali, conversando com moradores. A balconista se desespera, tenta avisar alguém, mas não sabe para quem correr. Falar com Arminda é se comprometer. Ficar calada é carregar a culpa. E no meio desse dilema, ela percebe que o castelo que a fundação ergueu começa a rachar diante dela. Do outro lado da cidade, Ferete recebe uma ligação misteriosa, rápida, dura, urgente. Não se ouve o outro lado da conversa, mas seu rosto se transforma. Ele desliga o telefone e solta um único murmúrio. A Zenilda descobriu demais. O público verá Jorginho Ninja, antes apenas uma sombra no passado, agora um nome que voltará a ecoar com força, assumir um papel decisivo no plano mais audacioso já arquitetado em 3 graças. O roubo da estátua original das 3 graças, peça que esconde em suas entranhas a chave para desmascarar toda a farsa da Fundação Ferete. Será esse golpe que abrirá caminho para recuperar cada centavo gasto com os remédios falsificados e, finalmente, colocar Arminda e Santiago Ferete atrás das grades. Tudo começará de maneira quase silenciosa, em um encontro inesperado entre Joelle e Jorginho Ninja. A jovem, movida por uma intuição quase inexplicável, perceberá que há algo de estranho naquele homem que a observa com uma mistura de culpa, ternura e inquietação. A revelação virá como um trovão. Joelle descobrirá que Jorginho é seu pai. A revelação cairá sobre ela como um vendaval, e sem conseguir controlar a avalanche de emoções, a jovem correrá imediatamente para contar tudo a Gerluce. É nesse exato momento que o destino se dobrará sobre si mesmo e abrirá um novo caminho para todos. Ao ouvir de Joelle que Jorginho Ninja é seu pai e que está disposto a ajudar, Gerluce ficará dividida entre a surpresa, a desconfiança e um lampejo de esperança. E será Joelle, ainda trêmula, quem contará que Jorginho ouviu tudo sobre o plano, sobre o roubo da verdadeira estátua das 3 graças, sobre a vingança pela fabricação dos remédios falsos e, principalmente, sobre o desejo de ver Santiago Ferete pagar por todos os anos de sofrimento que gerou. Gerluce, que já vinha costurando silenciosamente os detalhes da operação, ficará em choque ao perceber que a chegada de Jorginho pode ser exatamente a peça que faltava para o plano funcionar. E será ali, naquela noite tensa e abafada, que as engrenagens começarão a girar com mais força. Enquanto isso, Viviane, Joaquim e Misael também serão convocados. Todos os caminhos começam a convergir para um único ponto: o galpão abandonado na periferia de 3 Graças, onde Gerluce marcará a reunião definitiva. A atmosfera será de pura eletricidade. Viviane entrará desconfiada, Joaquim estará inquieto e Misael chegará oscilando entre o medo e o interesse. Afinal, cada um deles guarda no fundo motivações que nem sempre vêm à tona. É nesse momento que Jorginho Ninja fará sua entrada triunfal. Ele surgirá quase como uma sombra cortando a luz fraca do galpão, deixando todos em alerta. Viviane dará um passo para trás. Joaquim apertará o punho. Misael tentará parecer confiante, mas falhará miseravelmente. Gerluce, porém, saberá que aquele é o momento decisivo.
Jorginho chamará todos para perto, usando a voz grave e firme de quem já viveu o suficiente para reconhecer a diferença entre vingança e justiça. Ele afirmará que entende a dor daquela gente, que conhece de perto a destruição causada pelos remédios falsos da Fundação Ferretti, que viu famílias inteiras serem devastadas. Ele dirá que Santiago Ferretti não pode continuar rindo da cara de todos, acumulando fortuna às custas do sofrimento alheio, e que Arminda, com sua máscara de dama refinada, precisa finalmente encarar as consequências. Mas antes que o clima de união se consolide, Misael tentará dar o bote. Ele, tomado pela cobiça, se aproximará de Gerluce quando ninguém estiver olhando e lançará a proposta venenosa: dividir o lucro, desaparecer com a estátua e deixar os outros na poeira. Porém, o que Misael não imagina é que Jorginho Ninja está observando tudo. O momento será cinematográfico. Em um piscar de olhos, Jorginho avançará sobre Misael, agarrando o bêbado pelo pescoço e o erguendo como se fosse um boneco. Viviane gritará. Joaquim tentará intervir, mas Jorginho não dará espaço para dúvida. Você não vai roubar ninguém aqui, seu miserável. Aqui só vamos roubar para comprar remédios de verdade. Remédios que salvem, não os que matam. O silêncio será ensurdecedor. Misael, aterrorizado, tentará murmurar uma desculpa, mas Jorginho o soltará apenas quando Gerluce pedir. A partir desse ponto, o plano tomará forma de maneira fulminante. Jorginho, com sua habilidade ninja refinada e um passado de estratégias secretas que ninguém conhece totalmente, assumirá o comando da operação. Ele distribuirá funções. Viviane ficará responsável por identificar a réplica. Joaquim cuidará da logística. Gerluce coordenará o acesso. Joeli monitorará a movimentação de Arminda. E Jorginho, como peça final, será o responsável por neutralizar qualquer interferência de Santiago Ferretti. Nas cenas seguintes, o público verá uma sequência eletrizante. Roupas escuras, celulares mudos, uma madrugada silenciosa, corredores desertos e olhares calculados. A invasão ao casarão dos Ferretti acontecerá com precisão cirúrgica. Gerluce, ao tocar na estátua verdadeira, sentirá o peso simbólico de todos os anos de injustiça. Viviane confirmará a autenticidade. Joaquim abrirá espaço para a retirada. Misael, tremendo, seguirá as ordens sem ousar olhar para Jorginho. E então, como um raio, a virada. Arminda e Santiago Ferretti acordarão com a polícia batendo em sua porta. Documentos, provas, vídeos, exames, tudo preparado por Gerluce, Viviane e Jorginho. Tudo organizado para uma queda épica. Todos sairão ilesos dessa grande operação. Todos, menos Ferretti e Arminda, que finalmente verão os portões da prisão se abrirem para recebê-los. Nos momentos finais da operação, uma tensão quase palpável tomará conta de todo o grupo. Enquanto fogem com a estátua verdadeira escondida no fundo da caminhonete velha de Joaquim, o barulho das sirenes começará a ecoar ao longe. Viviane pedirá calma, mas Gerluce, com o coração disparado, perceberá que o tempo deles está se esgotando. Será então que Jorginho Ninja assumirá novamente a dianteira, ordenando que todos se dispersem por rotas diferentes. Um movimento calculado para confundir qualquer perseguição. Joeli acompanhará Gerluce, ainda abalada com a revelação sobre sua própria origem, mas também tomada por uma força nova, uma coragem que ela jamais imaginou existir. A jovem olhará para a mãe de consideração e dirá que está pronta para enfrentar qualquer retaliação que venha, custe o que custar. Gerluce, por um instante, verá naquela fala uma centelha do próprio Jorginho, uma determinação quase indestrutível. Enquanto isso, Jorginho seguirá sozinho para executar a parte mais arriscada, entregar as provas definitivas para a corregedoria, documentos que ele conseguiu reunir silenciosamente, registros que ninguém imaginava que ele tinha acesso, informações privilegiadas sobre desvio de verba, manipulação de resultados clínicos e até depósitos ocultos feitos por Santiago Ferretti. O ninja deixará o material no local combinado e desaparecerá na mesma velocidade com que surgiu. Do outro lado,
Santiago Ferretti viverá seu primeiro momento de verdadeiro desespero. Ele perceberá que algo está errado quando seus seguranças não atenderem às ligações e quando, ao acessar as câmeras internas do próprio casarão, notar falhas inexplicáveis nos últimos minutos da madrugada. Esse será o instante em que Arminda, ainda envergando seu hobby de seda, surgirá na sala principal, perguntando o que está acontecendo. Santiago, sombrio, tentará esconder o pânico, mas o tremor nas mãos o denunciará. A batida na porta virá como um tiro, brutal, urgente, definitiva. Ao abrir, Santiago se deparará com uma equipe inteira da Polícia Federal, acompanhada pela Corregedoria e 2 promotores. Arminda tentará argumentar, mas será interrompida de imediato. Os agentes apresentarão o mandado de prisão, citando uma longa lista de crimes, desde estelionato até falsificação de laudos médicos. A expressão da madame desabará. Ela tentará culpar empregados, gerentes, até o próprio Joaquim, mas nada surtirá efeito. As provas entregues por Jorginho serão irrefutáveis. Enquanto é algemado, Santiago olhará para Arminda com o desespero de quem sabe que o império está ruindo. Já Arminda, em completo colapso emocional, gritará que tudo aquilo é armação, que ela não sabia de nada, que tudo era responsabilidade do marido. Mas os agentes não se comoverão nem por um segundo. No exato instante em que a polícia coloca o casal dentro da viatura, Gerluce, observando à distância com Viviane e Joeli, respira pela primeira vez em paz. O peso daquela injustiça finalmente começa a sair de seus ombros. A estátua verdadeira, agora sob a proteção deles, será analisada para recuperar toda a verba desviada. Viviane confirmará que os remédios comprados com o dinheiro recuperado finalmente chegarão às pessoas que mais precisam. Joaquim, tremendo por dentro, mas aliviado, aceitará que nada poderá apagar suas falhas, mas que talvez exista uma chance real de começar de novo. Misael, ainda chocado com a bronca de Jorginho, ficará do lado de fora do galpão abandonado, refletindo sobre a própria vida, talvez pela primeira vez de maneira sincera.